Reed Ashford tinha tudo. Um império nas sombras que se estendia por metade de Chicago. Uma cobertura no 50º andar com vista para toda a cidade. E 26 natais passados em uma solidão de gelar os ossos. Eles o chamavam de fantasma, o homem que ninguém nunca via, mas que todos temiam. Ele podia comprar qualquer coisa neste mundo, mas não podia comprar um único jantar com alguém esperando por ele em casa. Até a noite de 24 de dezembro, quando seu telefone tocou. Não era um inimigo, nem um parceiro de negócios, apenas uma chamada perdida de um número desconhecido. Ele ligou de volta e ouviu a voz trêmula de uma criança do outro lado. Senhor, você está livre. Minha irmãzinha está chorando. A mamãe teve que trabalhar esta noite. Nós não temos ninguém. Reed Ashford já tinha ouvido milhares de ameaças, centenas de súplicas, dezenas de apelos desesperados, mas ninguém nunca havia lhe dito aquelas 4 palavras. Nós não temos ninguém. Naquela noite, o homem mais poderoso de Chicago fez algo que não fazia há 20 anos. Ele pousou o copo, saiu de sua cobertura fria, dirigiu pelas ruas cobertas de neve até uma pequena lanchonete no South Side, um lugar onde homens como ele nunca pisavam, para ler contos de fadas para 2 crianças que ele nunca tinha conhecido. Ele não sabia que essa era a decisão que mudaria sua vida para sempre, e também a decisão que poderia lhe custar tudo. Se você quer saber como o fantasma protegerá esta pequena família, clique no botão de gostei, compartilhe isso com alguém que você ama e não se esqueça de se inscrever para não perder o que vem a seguir. Um carro preto parou em frente à lanchonete da esquina da Rosice às 10 horas daquela noite. A neve ainda caía, cobrindo a calçada e os carros estacionados ao longo da rua com um fino véu branco. O South Side à noite estava estranhamente silencioso, como se o mundo inteiro tivesse adormecido, deixando para trás apenas a pequena lanchonete com sua luz amarela e quente brilhando através do vidro embaçado. Era o único ponto brilhante na rua escura, como um farol no meio de uma noite de inverno. Reed sentou-se no carro, com as 2 mãos ainda apoiadas no volante, olhando para a pequena loja à sua frente. Ele se perguntava o que estava fazendo ali. Este não era o seu mundo. Seu mundo era feito de arranha-céus, reuniões a portas fechadas, negócios de milhões de dólares e inimigos sempre à espreita no escuro. Seu mundo não tinha uma lanchonete antiga em um bairro pobre. Não tinha a voz trêmula de uma criança ao telefone. Não tinha as palavras, nós não temos ninguém, ecoando sem parar em sua mente. Mas ele ainda estava ali e não sabia por quê. Reed respirou fundo, desligou o motor e saiu. O vento frio cortou seu rosto imediatamente, mas ele não deu atenção. Ele caminhou em direção à porta da loja, seus caros sapatos de couro pressionando a fina camada de neve e deixando pegadas claras para trás. Ele bateu. Um momento depois, a porta se abriu. A pessoa que estava ali era uma mulher idosa de cerca de 70 anos. Seu cabelo prateado estava elegantemente torcido em um coque na nuca. Um avental branco manchado com alguns traços de farinha, amarrado na cintura. Seus olhos aguçados percorreram Reed da cabeça aos pés, parando no caro casaco de cachemira, nos sapatos de couro polido, e depois voltando para encontrar seu olhar. Não havia medo naquele olhar, apenas escrutínio. Ela nem teve a chance de perguntar quem ele era quando um menino apareceu atrás dela. A criança parecia ter uns 5 anos, com cabelos castanhos suavemente cacheados e olhos âmbar, que se iluminaram no momento em que viu Reed. Mas o que chamou a atenção de Reed não foi a cor dos olhos do menino ou a textura de seu cabelo. Foi o olhar neles, mais velho do que deveria ser, como se a criança tivesse visto muito mais do que um menino de 5 anos deveria. O menino deu um passo à frente, ficou ao lado da velha senhora e olhou diretamente para Reed sem o menor traço de medo. Foi você que eu chamei, disse ele, sua voz estranhamente calma. Obrigado por vir. Antes que Reed pudesse reagir, outra menina veio correndo dos fundos, suas 2 tranças castanhas balançando a cada passo. Ela agarrou a mão do irmão, seus olhos grandes fixos em Reed. Quem é ele? Ela perguntou. Por que ele é tão alto? Ela inclinou a cabeça para trás só para ver seu rosto. Ele é tão alto quanto uma árvore. A senhora Bellini observou a cena à sua frente e seus olhos se suavizaram um pouco quando viu que nenhuma das crianças tinha medo daquele estranho. Ela vivera o suficiente para saber que as crianças carregam um instinto para reconhecer quem é bom e quem é perigoso. E aquelas 2 criancinhas, depois de tudo o que passaram,
ainda mantinham esse instinto. Ela abriu a porta um pouco mais e se afastou. Entre, está congelando aí fora. Reed cruzou o limiar e imediatamente sentiu a diferença. O cheiro rico de pão torrado, o aroma de queijo derretido, o calor do café fresco. Uma luz amarela suave caía sobre mesas e cadeiras de madeira velhas, marcadas pelos arranhões do tempo. Nas paredes pendiam fotografias de família desbotadas, molduras gastas, memórias de uma vida que já havia deslizado para o passado. Este lugar era pequeno, gasto, totalmente diferente da luxuosa cobertura em que ele vivia. Mas era quente. Quente de uma maneira que seu apartamento de US$ 1 milhão nunca fora. Miles pegou a mão de Reed com a mesma naturalidade de quem se conhecia desde sempre. A mão minúscula estava quente na palma muito maior de Reed. Vou te mostrar onde sentar, disse o menino, puxando-o em direção ao velho sofá no canto da loja. Reed olhou para a mão que segurava a sua. Tão pequena, tão macia, tão confiante. Quando foi a última vez que alguém o tocou assim, não com um aperto de mão formal, não com o impacto do contato no meio de um conflito, mas com um simples segurar de mão, honesto e desprotegido, sem pedir nada em troca. Ele não conseguia se lembrar. A senhora Bellini ficou atrás do balcão, observando as 3 figuras se dirigirem para o canto da loja. Um poderoso chefe do crime em um terno caro com 2 crianças pequenas ao seu lado. Ela murmurou para si mesma. Bem, isso é interessante. Então ela foi para a cozinha, embora seus olhos ainda espiassem pela pequena janela de serviço, observando o cômodo além, onde um poderoso chefão estava sendo levado por 2 crianças de 5 anos, como se não fosse nada mais do que um convidado comum parando na noite de Natal. O cantinho da loja era mais quente do que Reed imaginara. Havia um sofá velho estofado em tecido floral desbotado. Algumas cadeiras de madeira dispostas ao redor de uma mesa baixa e um abajur lançando um brilho amarelo suave da bancada ao longe. A senhora Bellini ainda estava sentada lá, secando copos de vidro com as mãos, mas seus olhos nunca deixavam as 3 figuras no canto da loja. Miles parou em frente ao sofá, soltou a mão de Reed e pegou um livro na pequena prateleira de madeira próxima. Era um livro velho, sua capa gasta nos cantos, suas páginas amareladas pelo tempo. O menino o estendeu para Reed com as 2 mãos, solenemente, como se estivesse oferecendo algo precioso. A mamãe geralmente lê isso antes de dormir, disse Miles, sua voz baixa, mas clara. Mas hoje à noite ela tem que trabalhar. Ela trabalha no turno da noite em um restaurante. Reed olhou para o livro em suas mãos. Na capa havia a imagem de uma menina de capa vermelha andando pela floresta. Um conto de fadas. Ele não lia um conto de fadas desde que era criança. E, pensando bem, alguém já havia lido um para ele. Ele não conseguia se lembrar. Suas mãos, as mesmas mãos que haviam assinado centenas de contratos de milhões de dólares, que haviam detido o poder de vida e morte sobre tantas pessoas, agora seguravam um livro de histórias infantis. Parecia estranho. Eu nunca li uma história para ninguém antes, disse Reed. E havia um constrangimento em sua voz que surpreendeu até a ele mesmo. Rosie tinha subido na cadeira ao lado de Reed em algum momento, aninhando-se perto de seu braço com a mesma naturalidade de quem se conhecia desde sempre. Ela inclinou o rosto para ele e deu-lhe um sorriso radiante. Tudo bem, eu te ensino. Reed não soube como responder. Ele apenas assentiu, abriu o livro e começou a ler. Era uma vez uma menina de capa vermelha. Sua voz era monótona, sem emoção, como se estivesse lendo um relatório financeiro do 3º trimestre ou um contrato de compra de ações de uma empresa. As palavras saíam de sua boca, mas eram secas e frias. Rosie caiu na gargalhada, o som claro dela enchendo a pequena loja. Está errado. O lobo tem que rosnar assim. A menina respirou fundo e fez o som de rosnado mais adorável que Reed já tinha ouvido. Grrr! Eu vou te comer. Reed olhou para ela, depois se virou para Miles. O menino estava sentado no canto do sofá com um travesseiro nos braços, mas seus olhos brilhavam com um lampejo de esperança. Ele deu um pequeno aceno de cabeça, como se encorajasse Reed a tentar novamente. Reed respirou fundo. Ele, o homem temido por toda Chicago, o homem cujo simples olhar podia fazer um oponente tremer, agora estava tentando rosnar como um lobo de um conto de fadas. Sua voz era desajeitada, estranha, nada parecida com a de um lobo.
Parecia mais um homem adulto tentando interpretar um papel com o qual não tinha absolutamente nenhuma experiência. Mas as duas crianças caíram na gargalhada. O riso delas era brilhante e inocente, ecoando pelo pequeno espaço. Rosie riu tanto que se inclinou contra o braço de Reed. Enquanto Miles cobria a boca enquanto ria, seus olhos se iluminando de uma forma que Reed nunca tinha visto antes. E Reed percebeu algo. Pela primeira vez em 20 anos, ele estava ouvindo risadas de crianças em seu próprio espaço. Não risadas de longe, passando em algum lugar na rua, mas risadas bem ao seu lado, dirigidas a ele, por causa dele. E pela primeira vez, ele descobriu que queria ouvir mais daquilo. Ele continuou lendo, desta vez mais devagar, mais gentilmente, e tentou mudar sua voz para cada personagem, embora ainda fosse desajeitado nisso. Mas as crianças não se importavam com a falta de jeito. Elas só se importavam que alguém estivesse ali, lendo para elas, dando-lhes algo que sua mãe não podia lhes dar naquela noite. Do balcão, a senhora Bellini observava em silêncio. Ela viu os ombros do homem poderoso relaxarem lentamente, não mais tão rígidos como quando ele entrou, sua voz de leitura suavizando pouco a pouco, como se a casca dura ao seu redor estivesse gradualmente começando a derreter. Rosie se encostou no braço de Reed, seus olhos começando a pesar. Miles ainda estava encolhido no canto do sofá, mas o cansaço em seus olhos havia diminuído. Ele ainda observava Reed, mas não era mais o olhar de uma criança testando alguém. Era o olhar de uma criança começando a confiar. Quando Reed chegou à última página, ambas as crianças haviam adormecido. Rosie tinha deixado a cabeça descansar em seu braço, sua respiração suave e constante, enquanto Miles estava enrolado como um gatinho, seu rosto pacífico no sono. Reed pousou o livro gentilmente, sem ousar se mover por medo de acordá-los. Ele ficou ali, olhando para os dois rostos inocentes adormecidos ao seu lado, e um sentimento estranho surgiu em seu peito. A senhora Bellini se aproximou, carregando 2 cobertores finos nas mãos. Ela cobriu cada criança cuidadosamente, com os movimentos práticos de alguém que já havia feito isso muitas vezes. Então, ela se sentou na cadeira em frente a Reed e olhou para ele com olhos que haviam visto 70 anos de vida. Ela não disse nada. Não perguntou quem ele era. Não perguntou de onde ele vinha. Não perguntou por que um homem como ele havia aparecido em sua pequena lanchonete na noite de Natal. Ela apenas deu um pequeno aceno de cabeça, breve e simples, mas cheio de aprovação silenciosa. Reed ficou ali, na velha lanchonete, entre 2 crianças adormecidas e uma senhora italiana idosa que ele não conhecia. Lá fora, a neve continuava a cair, branqueando a rua do Southside, e pela primeira vez em muito tempo, ele não queria ir embora. Às 11 horas daquela noite, a neve ainda caía firmemente do outro lado da porta de vidro. A porta da loja se abriu e uma rajada de ar frio entrou com ela. Maeve cruzou o limiar, seu cabelo castanho cobre preso no alto, mas com algumas mechas soltas caindo ao redor de seu rosto cansado. Seus olhos âmbar estavam sombreados pela exaustão. Seu casaco velho ainda carregava o cheiro de gordura da cozinha, e seus tênis estavam gastos nos calcanhares há muito tempo. Ela tinha acabado de terminar um turno de 12 horas, seus pés doíam, suas costas pesavam de dor, e tudo o que ela queria era abraçar seus 2 filhos e dormir por um longo e ininterrupto período. Mas ela congelou no momento em que entrou. Seus filhos estavam dormindo, cuidadosamente cobertos com cobertores no sofá velho. A senhora Bellini estava sentada no balcão, com agulhas de tricô na mão, olhando de vez em quando para o canto da loja, e havia um homem estranho sentado na cadeira de madeira ao lado do sofá. Suas costas estavam ligeiramente curvadas para a frente, seus olhos pousados nas crianças adormecidas, com uma expressão que Maeve não conseguia nomear. O instinto de uma mãe surgiu nela imediatamente. Ela se moveu rapidamente em direção aos filhos, o coração batendo forte no peito. Quem? Quem era aquele homem? Por que ele estava ali? Por que estava sentado ao lado de seus filhos? A senhora Bellini se levantou e correu para parar Maeve, sinalizando para que ela se acalmasse. Ela levou Maeve para o canto da cozinha, onde podiam conversar sem acordar as crianças. Você deixou um estranho entrar com meus filhos? Maeve sussurrou, a voz tensa, lutando para não gritar. Miles o chamou, respondeu a senhora Bellini calmamente. O menino o chamou.
Eu nem sei como ele conseguiu. Ele veio e leu histórias para as crianças por 3 horas. Fiquei aqui vigiando a noite toda. Não tirei os olhos deles por um único segundo. Mas quem é ele? Perguntou Mavi, a voz ainda trêmula. Eu não sei, admitiu a velha senhora. Mas eu vivi 70 anos, querida. Eu sei ler as pessoas. E o jeito que ele leu para aquelas crianças, o jeito que ele ficou perfeitamente imóvel, com medo de se mover quando elas adormeceram. Não é assim que um homem mau se comporta. Maeve olhou de volta para o homem através da pequena janela da cozinha. Seu rosto era bem definido, seus traços precisos. E o caro casaco de cachemira em seus ombros parecia completamente fora de lugar naquela pequena lanchonete. Mas ele estava ali, dobrado naquela velha cadeira de madeira, os ombros ligeiramente curvados, os olhos ainda fixos nas duas crianças adormecidas. Uma sensação estranha a invadiu, como se ela já tivesse visto aquele homem em algum lugar. Aquele rosto parecia vagamente familiar, mas ela não conseguia se lembrar onde. Talvez no jornal, talvez na televisão. Ela não tinha certeza. Maeve saiu da cozinha e caminhou em direção ao canto perto do sofá. Seus passos eram pesados o suficiente para que o homem notasse alguém se aproximando. Ele levantou a cabeça e se levantou lentamente para não fazer barulho. Seus olhos se encontraram. Cautela-nos de Maeve, calma-nos de Reed. Ela viu então que os olhos dele eram cinzentos, frios como aço. Mas naquele breve momento anterior, quando ele olhava para as crianças, eles pareciam mais suaves. Agora, de frente para ela, eles se tornaram ilegíveis novamente. Reed não esperou que ela perguntasse. Ele falou primeiro, sua voz baixa e clara. Fui eu quem recebeu a ligação do seu filho, disse ele. Nós não temos ninguém, então eu vim. Maeve não sabia o que dizer. Ela abriu a boca e a fechou novamente. Nós não temos ninguém. As palavras a cortaram como uma lâmina. Seu filho, de apenas 5 anos, havia ligado para um estranho porque eles não tinham ninguém. Ela havia se matado de trabalhar para alimentá-los. No entanto, ainda não era suficiente. Ela ainda não conseguia estar lá quando eles mais precisavam dela. Reed enfiou a mão no bolso do casaco, tirou um cartão e o colocou suavemente sobre a mesa de madeira. Se precisar de alguma coisa, é só isso. Então ele deu um pequeno aceno de cabeça para a senhora Bellini. Virou-se e caminhou em direção à porta. Ele não olhou para trás, não esperou por uma resposta, não pediu agradecimentos. A porta se abriu. Uma rajada de ar frio entrou por um instante. Então se fechou novamente. A figura alta do homem desapareceu na cortina branca de neve que caía lá fora. Maeve ficou ali por um longo momento. Depois se abaixou e pegou o cartão da mesa. Era simples, preto com letras prateadas. Havia apenas um nome, Reed Ashford, e abaixo dele, uma série de números de telefone. Sem título, sem empresa, sem endereço, apenas um nome e um número de telefone. Maeve olhou para o cartão, depois para a porta de vidro, onde a sombra do homem já havia desaparecido. Ela não sabia o peso que o nome naquele pequeno cartão carregava. Ela não sabia que o homem que acabara de ler contos de fadas para seus filhos era o homem que fazia metade de Chicago viver com medo. Ela só sabia que naquela noite, quando não pôde estar lá por seus filhos, outra pessoa esteve em seu lugar, e ela não sabia como deveria se sentir sobre isso. 3 dias depois do Natal, Reed Ashford voltou à sua vida normal, como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Quando sentou-se na sala de conferências no 45º andar, ouvindo os advogados apresentarem um novo acordo, assentindo nos momentos certos, fazendo as perguntas certas, tomando decisões exatamente no momento certo. Ele se encontrou com parceiros, apertou mãos, deu seu sorriso frio e contido, negociou cada cláusula com a precisão afiada que as pessoas esperavam dele. Ele voltou para sua cobertura no 50º andar, depois que as luzes da cidade se acenderam, e ficou ao lado da imponente parede de vidro, olhando para Chicago espalhada abaixo em uma varredura de neve branca. Tudo estava igual, mas algo estava diferente. Na primeira noite, ele bebeu uísque sozinho, como sempre fazia, mas o copo parecia mais amargo do que o normal. Na segunda noite, ele leu um relatório financeiro e não conseguiu se lembrar de um único número. Na terceira noite, ele deitou na cama olhando para o teto e percebeu que estava pensando na pequena lanchonete no South Side. Não em Maeve. Ele mal se lembrava do rosto da mulher,
apenas a breve impressão dela daqueles poucos minutos. O que ele pensava era na risada de Rosie quando ele tentou rosnar como o lobo. Era o olhar mais velho que a idade nos olhos de Miles quando o menino assentiu para encorajá-lo. Era o cheiro de pão torrado naquele lugarzinho quente. Era a sensação de uma mão minúscula segurando a sua, guiando-o como se ele fosse um convidado bem-vindo. Pela primeira vez em 20 anos, Reed acordou pensando em alguém que não era um inimigo ou um parceiro de negócios. Não em números que precisavam ser calculados, não em movimentos que precisavam ser planejados, mas em duas crianças de 5 anos que ele havia conhecido apenas uma vez. Shaw, o guarda-costas que estava com ele há 10 anos, notou a mudança. Uma manhã, quando Reed ficou junto à janela da cobertura por mais tempo do que o normal, Shaw finalmente falou: "Você precisa que eu faça alguma coisa?" Reed se virou e olhou para o homem mais leal que tinha. "Não, só... Não." Ele se pegou, pensando no que exatamente estava fazendo. Porque estava pensando naquelas crianças. Elas não tinham nada a ver com ele. Este não era o seu mundo. Seu mundo era escuridão, poder, acordos de bastidores e inimigos esperando nas sombras. Não uma velha lanchonete, não contos de fadas, não o riso brilhante e inocente de crianças. Mas as palavras de Miles continuavam ecoando em sua mente, repetidamente, como uma melodia da qual ele não conseguia se livrar. "Nós não temos ninguém." Reed também já não teve ninguém. Aos 7 anos, quando seus pais caíram na frente dele em uma rua escura de Chicago. Nos anos seguintes, quando viveu nas ruas, aprendendo a sobreviver por instinto e com os punhos. Por 26 anos, ele não teve ninguém e se acostumou com isso. Ele pensava que tinha se acostumado com isso. No domingo, Reed saiu da cobertura sem um destino claro em mente. Ele apenas dirigiu por ruas familiares, passando pelos prédios altos, pelos bairros ricos. Mas de alguma forma seu carro parou em frente à lanchonete da esquina da Rosie no South Side. Ele sentou-se no carro olhando para a loja através da janela embaçada e viu Miles. O menino estava do lado de fora da loja, com um livro na mão, os olhos fixos na rua vazia. Ele não estava brincando. Não estava correndo como as outras crianças. Ele estava apenas ali, parado, olhando como se estivesse esperando por alguém. Seus olhos se encontraram através da janela do carro. Miles não acenou. Ele não chamou. Ele não pareceu surpreso. Ele apenas ficou ali, olhando para Reed com aqueles olhos que eram muito velhos para sua idade. Como se soubesse que Reed viria, como se estivesse esperando. Reed desligou o motor, abriu a porta e saiu. O vento frio de dezembro atingiu seu rosto, mas ele não deu atenção. Ele caminhou em direção ao menino e parou a alguns passos de distância. "Por quem você está esperando?" ele perguntou. Miles olhou para cima, seu pequeno rosto não revelando nada. "Eu não sei. Eu só queria vir sentar aqui fora sozinho. A mamãe está trabalhando na cozinha. A senhora Bellini está dentro da loja. Gosto de sentar aqui e ver os carros passarem." Reed não sabia o que dizer. Ele apenas ficou ali por um momento, depois se abaixou lentamente no degrau ao lado do menino. O degrau estava frio, o cimento velho e gasto, completamente deslocado com seu terno caro. Mas ele se sentou, e os dois, um homem de 33 anos e um menino de 5, sentaram-se lado a lado em silêncio. Eles não disseram nada. Não precisavam dizer nada. Apenas ficaram ali, observando a neve cair suavemente sobre a rua silenciosa. E de alguma forma, isso foi o suficiente. A porta da loja se abriu. Rosie saiu correndo, suas tranças voando ao vento, seus olhos se iluminando no momento em que viu Reed. "Tio Reed, você voltou." Ela correu e parou na frente dele, sorrindo de orelha na orelha. Miles olhou para cima e, pela primeira vez desde que Reed o conhecera, um pequeno sorriso apareceu naquele rostinho sério. "Eu sabia que você voltaria", disse ele suavemente. Reed não perguntou como o menino sabia. Ele mesmo não sabia por que havia voltado. Ele só sabia que estava ali, sentado no degrau congelante de uma pequena lanchonete com duas crianças que não eram suas. E de alguma forma era aqui que ele queria estar. A partir daquele domingo, Reed começou a aparecer na lanchonete da esquina da Rosie toda semana. Ele sempre chegava na hora do almoço, pedia um sanduíche para levar para o escritório e, de qualquer maneira, ficava a tarde toda. A senhora Bellini nunca fazia perguntas. Ela simplesmente limpava a mesa do canto perto da janela
e aguardava silenciosamente para o cavalheiro de domingo. Maeve ainda mantinha distância, seus olhos desconfiados toda vez que Reed aparecia. Mas ela não o proibia e não pedia para ele ir embora, porque via algo nos olhos de seus filhos, algo que não via há muito tempo. Alegria. No segundo domingo, Rosie decidiu ensinar a Reed como comer um sanduíche da maneira certa. Ele estava sentado ali, segurando um sanduíche de carne com queijo, como se fosse um contrato importante, rígido e desajeitado. Ele nunca havia comido com as mãos na frente de outras pessoas antes. Em seu mundo, cada refeição vinha com facas e garfos de prata, toalhas de mesa brancas impecáveis e rituais sociais perfeitos. Rosie olhou para ele e caiu na gargalhada, tão forte que quase escorregou da cadeira. Está errado. Você tem que inclinar a cabeça assim, senão todo o queijo escorre. Ela levantou seu próprio sanduíche, inclinou a cabeça em um ângulo de 45 graus e deu uma mordida enorme. Queijo se espalhou por seu nariz e queixo, mas ela não se importou. Apenas continuou mastigando e rindo. Reed olhou para ela e tentou copiá-la. Ele inclinou a cabeça, deu uma mordida e imediatamente o queijo escorreu, cobrindo seu queixo, enquanto o molho espirrava em uma camisa que custava mais do que o aluguel de Maeve por um mês. Miles silenciosamente lhe entregou uma pilha de guardanapos. Ele não disse uma palavra, apenas deu um pequeno aceno de cabeça como se estivesse dizendo, continue tentando. Reed olhou para as crianças, depois para suas roupas manchadas e, pela primeira vez na vida, não se importou. Ele não se importou com a camisa arruinada. Ele não se importou com a imagem perfeita que sempre se esforçou para manter. Ele só se importava com a risada de Rosie ecoando pela pequena loja. No quarto domingo, Miles entregou a Reed uma folha de papel em branco e uma caixa de giz de cera. Desenhe. Reed olhou para o papel como um homem olharia para um problema sem solução. Eu não sei desenhar. Miles inclinou a cabeça, aqueles dois olhos velhos o estudando. Tudo bem, eu também não sei desenhar bonito, mas ainda assim eu desenho. Reed pegou o giz de cera e, pela primeira vez em décadas, desenhou uma casa torta com um telhado inclinado para um lado. Um carro que parecia uma caixa de fósforos com rodas, tão ruim que o envergonhou. Miles estudou o desenho, inclinando a cabeça para a direita e depois para a esquerda. Sua casa é muito feia, observou o menino com total honestidade. Mas tudo bem, vai ser melhor da próxima vez. Então ele pegou o giz de cera e pacientemente corrigiu cada linha para Reed. Adicione uma janela aqui. Faça a roda mais redonda ali. Reed observou o menino de 5 anos se concentrando tão seriamente em consertar seu desenho desajeitado, e uma pergunta passou por sua mente. Há quanto tempo alguém não era tão paciente com ele? De trás do caixa, Maeve observava tudo. Ela viu Reed sentado com seus filhos, queijo no queixo, giz de cera na mão, não parecendo em nada com o homem poderoso que ela já tinha visto em jornais ou na televisão. Ela viu Miles ficar menos cansado a cada semana que passava. Os ombros do menino não se contraíam mais toda vez que um estranho se aproximava. Ela viu Rosie rindo mais, sua risada clara e brilhante enchendo a loja todos os domingos. A senhora Bellini ficou ao lado dela, secando um copo, e disse suavemente, você julga um homem pela maneira como ele trata crianças e idosos. Ele está passando nos 2 testes. Maeve não respondeu. Ela ainda não confiava nele completamente. Ainda havia muitas perguntas em sua mente sobre aquele homem misterioso, mas ela não pedia mais para Reed ir embora. Naquela quarta-feira, enquanto Maeve preparava os ingredientes na cozinha, o sino acima da porta da loja tocou. Ela ouviu a senhora Bellini cumprimentar o cliente. Então, a voz de um homem estranho cortou o ar, baixa e fria. Não parecia com nenhum dos clientes familiares. Maeve se aproximou da pequena janela de serviço entre a cozinha e o balcão e olhou para fora. O homem parecia ter cerca de 40 anos, vestido com um casaco preto, o cabelo bem penteado para trás. Ele não pediu comida. Ele não olhou para o menu. Ele apenas ficou ali, seus olhos gelados percorrendo cada canto da loja. Reed Ashford vem aqui, não é? Perguntou o homem, seu tom quase casual, como se fosse uma pergunta comum, mas seus olhos diziam o contrário. A que horas ele costuma vir? A senhora Bellini limpou as mãos no avental, o rosto inalterado. 70 anos de vida a ensinaram a enfrentar todo tipo de gente. Não conheço ninguém chamado Reed Ashford, respondeu ela calmamente. Gostaria de pedir alguma coisa?
O homem deu um sorriso fraco que nunca alcançou seus olhos. Não, obrigado. Então ele se virou e saiu, a porta se fechando atrás dele. Na cozinha, Maeve ficou paralisada. O instinto de uma mãe que já viveu demais lhe dizia que algo estava errado. Aquele homem não era um cliente. Ele estava procurando por alguém, e o nome que ele mencionou era Reed Ashford. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Maeve sentou-se em seu pequeno apartamento com o telefone na mão. Ela hesitou por um momento e depois discou para Jenny, uma velha amiga do colégio que agora trabalhava como repórter para um jornal local. Maeve, faz tanto tempo. O que está acontecendo? O que você sabe sobre Reed Ashford? O silêncio veio do outro lado da linha, mais longo que o normal. Por que você está perguntando? A voz de Jenny ficou mais cautelosa. Maeve respirou fundo. Ele vem à loja da senhora Bellini. Ele brinca com meus filhos. Oh, meu Deus! Jenny deixou escapar. Em que você se meteu? Apenas me diga quem ele é, pediu Maeve, sua voz mais dura agora. No papel, ele é o presidente da Ashford Holdings, um bilionário, um filantropo. Ele está em toda parte na Forbes, em galas da alta sociedade, tudo isso. O empresário de maior sucesso em Chicago com menos de 40 anos. E fora do papel? Jenny baixou a voz até que se tornou quase um sussurro. Existem rumores. As pessoas o chamam de o fantasma de Chicago. Ninguém pode provar nada. Não há evidências, nem acusações oficiais. Mas Maeve, ninguém ousa tocá-lo também. Você sabe o que estou dizendo? Maeve sabia. Ela entendeu muito claramente. O fantasma, um império subterrâneo, o tipo de coisa que ela só tinha ouvido falar em filmes ou no noticiário. E aquele homem tinha se sentado na lanchonete da senhora Bellini lendo contos de fadas para seus filhos, ensinando-os a desenhar, comendo um sanduíche de carne com queijo com o queixo todo sujo. No domingo seguinte, Maeve esperou Reed chegar. Ela o observou brincar com as crianças. Viu Miles exibir um novo desenho. Viu Rosie fazê-lo ler uma história. Ela esperou até que as crianças se cansassem e a senhora Bellini as levasse para o quarto dos fundos para descansar. Então ela se sentou na cadeira em frente a Reed e olhou diretamente em seus olhos. Alguém veio perguntar por você na semana passada. Reed não pareceu surpreso. Seu rosto permaneceu calmo, seus olhos cinzentos e inalterados. Como ele era? Olhos frios. Fez muitas perguntas. Não pediu comida. Apenas perguntou sobre você. Você o conhece? Reed ficou em silêncio por um momento, seus dedos batendo levemente na mesa. Possivelmente. Quem? Um dos meus rivais. Maeve se inclinou para a frente, sua voz baixando, mas tornando-se afiada. Um rival de negócios, ou o tipo de rival de negócios que eu não deveria saber. Reed não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Maeve deu um lento aceno de cabeça, como se tivesse acabado de confirmar o que já suspeitava. Eu tenho 2 filhos. Eles são tudo para mim. São a razão pela qual eu me levanto todas as manhãs. A razão pela qual trabalho 12 horas por dia. A razão pela qual ainda estou de pé. Se você trouxer perigo para eles, eu nunca deixarei ninguém tocar nesta loja. Reed interrompeu, sua voz baixa, mas firme. Ou nas crianças. Você diz isso como se pudesse controlar tudo. No meu mundo, eu posso. Maeve olhou para ele, seus olhos âmbar brilhando na luz amarela e quente da loja. Esse é exatamente o problema, Sr. Ashford. Seu mundo não deveria tocar no meu. Meus filhos não deveriam conhecer homens que têm o tipo de rivais que você acabou de descrever. Eles já perderam o suficiente. Reed se levantou sem dizer outra palavra. Ele pegou seu casaco do encosto da cadeira e o vestiu. Antes de sair pela porta, ele parou sem se virar. Você tem todo o direito de proteger seus filhos, mas eu também os protegerei, quer você queira ou não. A porta se abriu. O vento frio entrou e depois se fechou novamente. A figura alta do homem desapareceu na tarde de inverno. Maeve sentou-se sozinha na loja silenciosa, a mão cerrada com força na borda do casaco. Ela se perguntava se tinha acabado de fazer a coisa certa ou a errada, se havia afastado a única pessoa que fez seus filhos rirem em meses, ou os protegido de um mundo que ela não entendia e não queria entender. Ela não sabia. Só sabia que naquela noite não dormiria. Uma semana se passou após aquele confronto. Reed não veio à loja. Não havia carro preto estacionado do lado de fora no domingo. Nenhuma batida familiar na porta.
A mesa do canto perto da janela permaneceu vazia. A senhora Bellini ainda a limpava todo domingo de manhã por hábito. Mas ninguém se sentava lá. Todos os dias as crianças faziam à mãe a mesma pergunta. Onde está o tio Reed? E todos os dias Maeve não sabia como responder. Tudo o que ela podia dizer era, ele está ocupado. Ou, ele tem coisas para fazer. Mas o olhar mais velho que a idade nos olhos de Miles pousava sobre ela como se ele soubesse que ela estava mentindo. Rosie parou de perguntar depois do quarto dia. Ela simplesmente sentava em silêncio no canto do sofá, segurando o livro de contos de fadas gasto que Reed lera para eles. Na cobertura do 50º andar, Reed sentou-se ao lado da enorme parede de vidro, um copo de uísque na mão. A cidade de Chicago se estendia abaixo dele. Milhões de luzes brilhando como estrelas derramadas sobre a terra. Lindo, deslumbrante e tão vazio que era difícil respirar. Shaw entrou carregando uma pilha de documentos. O relatório desta semana, senhor. O acordo do East Side está concluído. Mercer tem feito movimentos no sul, mas nada específico ainda. Reed não se virou. Seus olhos permaneceram fixos no vidro. Shaw ficou ali por um momento e percebeu que seu chefe não tinha ouvido uma única palavra. Em 10 anos trabalhando para Reed Ashford, ele se acostumara com a frieza, o foco absoluto, o controle perfeito daquele homem. Mas naquela noite, algo estava diferente. Você está pensando naquela lanchonete, não está? Perguntou Shaw, sua voz mais suave do que o normal. Reed não respondeu. Trabalho para você há 10 anos, continuou Shaw. Nunca o vi assim. Assim como? Perguntou Reed, sua voz baixa, como se estivesse sentindo falta de um lugar, sentindo falta de alguém. O silêncio se estendeu entre eles. Reed levou o copo aos lábios e bebeu, o uísque amargo na língua. Eles não precisam de alguém como eu em suas vidas, Shaw. Tudo o que eu trago é problema. Talvez, disse Shaw com um aceno de cabeça, mas talvez você precise deles. Reed não respondeu. Ele apenas olhou para o vidro e a memória o atingiu como uma onda, sem aviso. Uma esquina de rua em Chicago, 26 anos antes. Neve de inverno caindo. Um menino de 7 anos parado na rua, a mão firmemente agarrada à da mãe. Então tiros, gritos, seus pais caindo no chão, sangue se espalhando pela neve branca, o menino correu, correu, correu. Aterrorizado demais para olhar para trás. Os anos que se seguiram foram as ruas. Fome, frio, aprendendo a sobreviver por instinto e com os punhos, até que Pierce Ashford o encontrou, o acolheu, o criou e o transformou no herdeiro de um império subterrâneo. Você terá tudo, Pierce lhe dissera uma vez, mas não terá ninguém. E ele estava certo. Red tinha 33 anos e tinha tudo. Dinheiro, poder, o medo de seus inimigos, mas ninguém. O telefone vibrou, tirando Reed do fluxo de memórias. Ele olhou para a tela, o número da lanchonete da esquina da Rosie. Seu coração bateu mais rápido no momento em que atendeu. Tio Reed, a voz de uma criança, veio do outro lado. Pequena, trêmula, mas tentando soar calma. É o Miles. Reed sentou-se ereto, colocando o uísque na mesa. Miles, como você conseguiu este número? Eu me lembrei do número no seu cartão. Eu o memorizei. Houve uma pausa. Então o menino continuou, sua voz mais suave. Eu só queria perguntar se você está bem. Reed sentiu a garganta lhe apertar. Eu estou bem. Então por que você não vem? Perguntou Miles. A Rosie sente muito a sua falta. Ela não diz, mas eu sei. Ela fica segurando o livro de histórias que você leu. E eu? O menino parou. E você o quê? Perguntou Reed, sua voz mais suave do que esperava. Eu também sinto sua falta, disse Miles tão baixo que Reed teve que pressionar o telefone mais perto do ouvido. Eu sei o que a mamãe disse para você. Eu ouvi tudo. A mamãe disse que você é perigoso, mas você não fez nada de mal para nós. Você leu histórias para nós. Você me ensinou a desenhar. Você comeu sanduíches conosco. Você pode voltar? Eu prometo que não vou te incomodar. Eu vou ser bonzinho. Reed sentiu algo apertar em seu peito. Algo doloroso o suficiente para que ele não pudesse dar um nome. Você nunca me incomoda, Miles. Nunca. Então você vai voltar? Ele olhou para o vidro, para a cidade de Chicago espalhada abaixo dele. Milhões de luzes, milhões de pessoas. E ele tinha tudo,
mas absolutamente nada. Então ele pensou na pequena lanchonete no Southside, pensou na risada de Rosie, pensou nos dois olhos velhos de Miles. Tudo o que ele tinha não significava nada ao lado da voz de uma criança de 5 anos dizendo: "Eu sinto sua falta. Eu voltarei. Você promete?" "Eu prometo." "A mamãe diz que os adultos fazem promessas e não as cumprem", disse Miles, sua voz cuidadosa. "Meu pai também prometeu. E depois foi embora." Reed fechou os olhos e respirou fundo. "Eu não sou esse tipo de adulto, Miles. Quando eu prometo algo, eu cumpro." Silêncio do outro lado da linha. Então a voz do menino veio novamente, baixa, mas segura. "Eu acredito em você." Aquelas 3 palavras carregavam mais peso do que qualquer contrato de US$ 1 milhão que Reed já havia assinado. Mais peso do que o império que ele tinha em suas mãos. E pela primeira vez em 26 anos, Reed Ashford sentiu o que era ser confiado por alguém. Não por medo, não por dinheiro, mas simplesmente porque ele era ele mesmo. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Maeve deitou-se na cama estreita de seu apartamento apertado, olhando para o teto. Ela não conseguia dormir. Sua mente continuava remoendo pensamentos sobre Reed Ashford, sobre o que Jenny havia dito, sobre o olhar nos olhos de seus filhos quando perguntavam: "Onde está o tio Reed?" O fantasma de Chicago, o homem que ninguém ousava tocar, aquele que controlava metade da cidade das sombras. E aquele mesmo homem tinha se sentado no chão da lanchonete da senhora Bellini com o queixo todo sujo de queijo, deixando uma criança de 5 anos ensiná-lo a desenhar. Parte de Maeve queria proteger seus filhos a qualquer custo, mantê-los longe daquele homem perigoso, longe de um mundo que ela não entendia e não queria entender. Esse era o instinto de uma mãe que havia suportado perdas demais, que havia sido abandonada, que fora forçada a carregar tudo sozinha. Mas outra parte dela não conseguia esquecer as imagens que se recusavam a desaparecer. O jeito que Reed leu para as crianças, desajeitado, mas tentando. O jeito que ele ficou perfeitamente imóvel, com medo de se mover quando Rosie adormeceu em seu ombro. O jeito que Miles, uma criança que não confiava em ninguém, desde que seu pai foi embora, olhou para ele com confiança. O jeito que ele se ajoelhou ao nível dos olhos das crianças quando falou com elas. Em vez de olhá-las de cima, como tantos adultos faziam, Maeve se pegou fazendo uma pergunta da qual não conseguia escapar. Ela estava protegendo seus filhos ou estava tirando algo de que eles precisavam? Na manhã seguinte, Maeve acordou e encontrou Miles sentado no canto do quarto, um giz de cera na mão desenhando algo em uma folha de papel. Ele não disse nada. Não pediu café da manhã. Não fez nenhuma pergunta. Apenas desenhou em silêncio. Maeve se aproximou e olhou para o desenho, e seu coração pareceu parar por um instante. No papel, havia uma casa simples com janelas e um telhado. Em frente à casa, 4 pessoas estavam lado a lado, um homem alto, uma mulher e 2 crianças pequenas. Os 4 estavam de mãos dadas, sorrindo. "Quem é esse, querido?" perguntou Maeve, a voz embargada na garganta. Miles não levantou o olhar. Ele continuou colorindo. "Somos nós e o tio Reed." Maeve não sabia o que dizer. Ela apenas ficou ali, olhando para o pequeno desenho rústico de seu filho e sentiu seu coração se partindo em pedaços. Rosie entrou correndo no quarto, os olhos vermelhos como se tivesse acabado de chorar. Ela envolveu os braços na perna da mãe e olhou para cima. "Mamãe, por que o tio Reed não vem mais? Eu fiz algo de errado. Fui muito barulhenta. Eu prometo que vou ser boazinha." Maeve caiu de joelhos e abraçou a filha. "Não, querida. Você não fez nada de errado. Nada disso é sua culpa." "Então por que ele foi embora?" perguntou Rosie, a voz tremendo. "Como o papai. O papai foi embora e não voltou. O tio Reed também não vai voltar, não é?" Aquela pergunta cortou Maeve como uma lâmina. Ela abraçou a filha com mais força e não conseguiu dizer uma palavra, porque tinha medo de que, se abrisse a boca, começaria a chorar. Naquela tarde, na lanchonete da esquina da Rosie, Maeve sentou-se sozinha no balcão, segurando uma xícara de café que já havia esfriado. A loja estava vazia, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. A senhora Bellini terminou de limpar a última mesa e sentou-se ao lado dela. "Eu sei o que você está pensando", disse ela gentilmente. Maeve soltou um longo suspiro. "Eu não sei mais o que fazer. Quero proteger as crianças, mas vejo como elas estão tristes."
Você tem medo que ele as machuque. Eu entendo isso. Eu também teria medo se estivesse no seu lugar. A senhora Bellini assentiu. Mas você não vê? Elas já estão sofrendo porque ele não está aqui. Mas ele é perigoso, disse Maeve, a voz mais suave agora. Ele é o tipo de homem de quem toda esta cidade tem medo. A senhora Bellini ficou em silêncio por um momento. Depois falou lentamente. Eu vivi 70 anos, querida. Já vi todo tipo de gente. Alguns nascem na escuridão. Eles crescem com violência, com perda, com coisas que pessoas comuns nem conseguem imaginar. Mas isso não significa que eles não possam encontrar o caminho para a luz. O que importa é se há alguém lá para lhes mostrar o caminho. E talvez seus filhos sejam essa luz. Naquela noite, Maeve sentou-se em sua cama com o telefone na mão. Ela olhou para a tela por um longo tempo, depois encontrou o número de Reed. 1 toque, 2 toques, 3 toques. Maeve. A voz de Reed veio do outro lado, com um toque de surpresa. Maeve respirou fundo. Neste domingo, meio-dia, as crianças sentem sua falta. O silêncio se estendeu entre eles. Ela quase podia ouvir o som de seu próprio coração batendo naquele silêncio. Eu pensei que você não queria que eu voltasse, disse Reed, sua voz baixa. Eu não quero, admitiu Maeve, mas meus filhos querem, e eu vi os rostos deles a semana toda. Ouvi minha filha perguntando se ela fez algo de errado, perguntando se você foi embora como o pai dela. Ela parou, engolindo em seco contra o aperto na garganta. Estou disposta a te dar uma chance. Uma chance. Eu não vou te decepcionar. Espero que não, porque se você machucar meus filhos, eu não vou precisar de nenhum fantasma. Eu mesma lidarei com você. E pela primeira vez desde que se conheceram, Maeve ouviu um traço de calor na voz de Reed. Eu acredito em você. Domingo, meio-dia, o familiar carro preto parou em frente à lanchonete da esquina da Rossi. No momento em que a porta do carro se abriu, Rosie saiu voando da loja, suas duas tranças esvoaçando ao vento, seu rosto radiante. Tio Reed, você voltou! Você realmente voltou! Ela se jogou nele, envolvendo os braços em sua perna e se recusando a soltar. Miles ficou mais para trás, no degrau do lado de fora da porta da loja, não correndo para ele como sua irmã. Mas seus olhos se iluminaram e um pequeno sorriso apareceu naquele rostinho sério. Reed não disse nada. Ele apenas se ajoelhou lentamente, deixando Rosie jogar os braços em volta de seu pescoço, e então abriu um braço em direção a Miles. O menino ficou ali por um segundo, depois caminhou para a frente e deixou Reed abraçar as duas crianças. Maeve estava na porta da loja, os braços cruzados sobre o peito. Ela não sorriu. Ela não disse uma palavra. Seu rosto ainda tinha um olhar desconfiado, mas ela não o impediu. E não pediu para Reed ir embora. Ela apenas ficou ali, observando o homem mais poderoso de Chicago ajoelhado na calçada gelada, segurando seus dois filhos como se fossem o mundo inteiro dele. E isso era o suficiente. Por enquanto, isso era o suficiente. Fevereiro chegou com os últimos ventos cortantes de um inverno de Chicago. O jardim de infância de Miles e Rosie anunciou um Dia dos Entes Queridos, um evento especial onde cada criança poderia convidar uma pessoa importante em sua vida para participar das atividades com ela. Na noite anterior ao evento, o telefone de Reed vibrou no meio de uma reunião. Ele estava sentado na sala de conferências no 45º andar, em frente a um grupo de parceiros de Nova York, com um acordo de 30 milhões de dólares esperando para ser fechado. Mas no momento em que viu o lanchonete da Rosie na tela, ele atendeu de qualquer maneira. Tio Reed, a voz de Miles veio, pequena, mas clara. É o Miles. Você pode vir à minha escola amanhã. Temos o Dia dos Entes Queridos. Cada criança pode convidar uma pessoa especial. Eu quero convidar você. Reed olhou para a mesa de conferências, para os rostos que esperavam, para os milhões de dólares na tela de apresentação. Então ele olhou para Shaw, parado no canto da sala, a confusão piscando brevemente nos olhos do guarda-costas. Que horas? Perguntou Reed. 9 horas da manhã. Estarei lá. Ele encerrou a chamada e se levantou. A sala inteira ficou em silêncio e o encarou. Minhas desculpas, senhores, disse Reed com uma voz que não carregava o menor traço de desculpa. Estamos adiando esta reunião. O sócio principal, um homem de cabelos prateados em um terno caro, parecia tão surpreso que quase deixou cair a caneta. Senhor Ashford, este acordo está em preparação há 6 meses.
Voamos de Nova York para... O acordo ainda estará aqui amanhã. Reed interrompeu, vestindo o casaco. Mas há algo mais que não posso adiar. Ele saiu da sala de conferência sem olhar para trás. Shaw correu atrás dele, alcançando-o no corredor. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Reed apertou o botão do elevador. Tenho que ir a um jardim de infância amanhã. Shaw, o homem que seguira Reed por 10 anos de negociações tensas e confrontos perigosos, ficou sem palavras pela primeira vez. Ele apenas ficou ali, observando seu chefe entrar no elevador e se perguntando o que aquela pequena lanchonete no South Side havia feito a Reed Ashford, que 10 anos de lealdade nunca conseguiram fazer. Às 9 horas da manhã seguinte, Reed apareceu no portão do jardim de infância Sunshine. Ele era a única pessoa usando uma camisa social sob medida e calças caras em meio a uma multidão de pais de camiseta, jeans e tênis. Shaw ficou do lado de fora do portão como um agente do serviço secreto guardando um presidente, fazendo o segurança da escola encará-lo sem piscar. A porta da sala de aula mal se abriu e Rosie foi a primeira a sair correndo. Ela voou direto para Reed, envolveu-se em sua perna e sorriu. Você realmente veio. Eu sabia que você viria. Eu disse aos meus amigos que você viria. Miles saiu atrás da irmã, mais devagar, mais calmo. Ele não abraçou Reed, ele não correu. Ele simplesmente ficou ao lado dele e disse suavemente, com uma voz tão formal quanto a de um homenzinho. Obrigado por vir. Reed assentiu. Não havia necessidade de dizer mais nada. A atividade principal daquele dia era fazer cartões de Dia dos Namorados para a pessoa que cada criança amava. Reed sentou-se no meio de uma multidão de criancinhas, empoleirado em uma minúscula cadeira de plástico que era pequena demais para sua altura, com os joelhos mais altos que a mesa. Ao seu redor, havia papel colorido, tesouras, cola e muito, muito glitter. Miles sentou-se ao lado dele, explicando pacientemente cada passo. Você tem que colar reto. Se ficar torto, fica feio. Aqui, deixe-me mostrar. O menino pegou a mão de Reed e colocou o coração de papel exatamente no lugar certo. Rosie, enquanto isso, estava ocupada espalhando glitter em tudo. Em seu cartão, na mesa, em suas mãos, em seu cabelo e em todo Reed. Glitter rosa e prateado grudava em seu cabelo escuro, em sua camisa branca cara, até mesmo em seu rosto. Reed não o tirou. Ele apenas ficou ali, deixando Rosie continuar cobrindo tudo com glitter, deixando Miles corrigir cada corte desajeitado que ele fazia. E pela primeira vez na vida, ele sentiu como se pertencesse a algum lugar. A professora passou e parou, olhando para Reed com curiosidade aberta. Um homem elegantemente vestido com glitter no cabelo estava debruçado sobre um cartão de Dia dos Namorados com duas crianças pequenas. Você é o pai de Miles e Rosie? Ela perguntou. A sala de aula inteira pareceu ficar em silêncio. Miles e Rosie olharam para Reed, esperando por sua resposta. Seus olhos brilhavam com algo que Reed não conseguia nomear. Esperança, talvez, ou medo, ou ambos. Reed olhou para as crianças e depois para a professora. Eu sou aquele que eles convidaram. A professora assentiu, sorriu e seguiu em frente. Rosie puxou a manga de Reed, seus olhos grandes fixos nele. Tio, o que significa aquele que eles convidaram? Reed pensou por um momento e respondeu. Significa que alguém me queria aqui. Miles falou baixinho, com uma voz baixa o suficiente para que apenas Reed pudesse ouvir. Eu quero você aqui sempre. No final do evento, quando todas as atividades terminaram, Rosie correu e entregou a Reed o cartão que ela mesma havia feito. Papel rosa, glitter espalhado por toda parte e letras de giz de cera tortas que diziam: Tio Reed, eu te amo. Reed pegou o cartão, olhou para as letrinhas desajeitadas e sentiu a garganta apertar. Ele não conseguia dizer uma palavra. Miles ficou ao lado dele e entregou outro cartão. O dele era mais simples, mais arrumado, com muito menos glitter. Mas na frente havia um desenho. 4 pessoas em frente a uma casa, de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher e 2 crianças pequenas. E abaixo da imagem, escritas cuidadosamente em letras caprichadas, estavam as palavras: Minha família. Reed olhou para o cartão, depois para as 2 crianças paradas à sua frente. Rosie, com seu sorriso radiante e glitter por todo o cabelo. Miles, com olhos mais velhos que a idade, mas brilhando de uma forma que Reed nunca tinha visto antes.
Ele se ajoelhou, abriu os braços e abraçou as duas crianças. Ele não disse nada. Não precisava. Do portão da escola, Maeve observava a cena. Ela tinha vindo buscar os filhos, mas parou quando viu Reed segurando as duas criancinhas, glitter brilhando em seu cabelo escuro, os dois cartões apertados em sua mão. E pela primeira vez desde que soube quem Reed Ashford realmente era, Maeve pensou: talvez eu estivesse certa em dar uma chance a ele. Naquele domingo, o tempo em Chicago esquentou inesperadamente após semanas de frio intenso. A maior parte da neve havia derretido, revelando o pequeno quintal atrás da lanchonete da esquina da Rosie. Não havia muito ali, apenas alguns vasos de flores que secaram durante o inverno, uma velha mesa de madeira e um balanço que a senhora Bellini guardara dos dias em que seus próprios netos ainda eram pequenos. O balanço era velho, sua tinta lascada e descascada, mas ainda funcionava, e Rosie o amou desde o primeiro momento em que o viu. Maeve estava ajudando a senhora Bellini a preparar a comida na cozinha, enquanto Reed levava as crianças para brincar nos fundos. Rosie subiu no balanço imediatamente, suas perninhas chutando o ar. Me empurra, tio Reed! Mais alto! Reed ficou atrás dela e deu um empurrão suave no balanço. Ele foi cuidadoso, nunca empurrando com muita força, sempre de olho na menina. Miles sentou-se na cadeira de madeira próxima, um giz de cera na mão, desenhando algo em uma folha de papel. De vez em quando, ele olhava para a irmã, depois abaixava a cabeça e continuava desenhando. Mais alto, tio Reed. Rosie riu alegremente, o cabelo voando ao vento. Eu quero voar. Reed sorriu e deu um pouco mais de força ao balanço. A risada dela ecoou pelo pequeno quintal, clara e brilhante como sininhos. Então, por um breve momento, Reed se virou para olhar para Miles. O menino estava desenhando com profunda concentração, a ponta da língua aparecendo um pouco, naquele hábito que ele tinha sempre que se esforçava. Reed estava prestes a perguntar o que ele estava desenhando quando o grito de Rosie rasgou o ar. Um estrondo alto se seguiu. Reed se virou e seu coração pareceu parar. Rosie estava deitada no chão, o braço esquerdo dobrado em um ângulo que não era natural. Ela estava chorando, o rosto branco, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Acima dela, o balanço se movia para frente e para trás, vazio. Miles a alcançou antes de Reed, o rosto ainda mais branco que o da irmã. Rosie, Rosie, você está bem? Onde dói? Reed estava ao lado deles em um instante. O instinto nascido de anos enfrentando crises assumiu o controle, esmagando toda a onda de pânico. Ele caiu de joelhos ao lado de Rosie, sua voz calma e firme. Está tudo bem. Eu estou aqui. Não se mova, querida. Ele olhou rapidamente e percebeu que o braço esquerdo dela estava ferido. Cuidadosamente, ele deslizou um braço sob suas costas e o outro sob seus joelhos, levantando-a sem tocar no braço ferido. Rosie chorou mais forte, mas a voz de Reed permaneceu calma. Eu sei que dói, mas estou te levando para um médico agora mesmo. Seja corajosa para mim. A porta dos fundos se abriu. Maeve saiu correndo, o rosto perdendo a cor, quando viu a filha nos braços de Reed, chorando. O braço dela dobrado naquele ângulo terrível. Meu bebê, o que aconteceu? Ela caiu do balanço, disse Reed rapidamente. O braço dela está machucado. Pegue o carro, eu a levo. Então ele se virou para Miles, que estava ali tremendo, o rosto branco como papel. Miles, você vem também. Segure a mão da sua irmã para mim. Ela precisa de você. Miles assentiu e correu atrás deles, segurando a mão direita ilesa de Rosie. Ele não chorou, mas seus lábios tremiam. No carro, Maeve dirigia, as mãos tremendo tanto que ela quase desviou. Reed sentou-se no banco de trás com Rosie no colo, mantendo o braço ferido dela imóvel. Miles sentou-se ao lado deles, ainda segurando a mão da irmã. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Rosie, manchado de lágrimas. Reed pegou o telefone e discou para Shaw. Hospital St. Mary. Ligue antes, Vipa. Melhor ortopedista agora. Maeve olhou para ele no espelho retrovisor. O que você está fazendo? Garantindo que sua filha receba o melhor atendimento possível agora. No Hospital St. Mary, tudo se moveu com uma velocidade vertiginosa. Rosie foi levada para a sala de emergência imediatamente, sem esperar como os outros pacientes. O melhor ortopedista de Chicago chegou em 20 minutos, mesmo sendo domingo e ele estando em casa. Após o exame, o médico deu boas notícias.
O braço de Rosie estava ferido, mas ela não precisaria de cirurgia. Apenas precisava de um gesso e algumas semanas de descanso. Quando a enfermeira perguntou a Rosie que cor ela queria para o gesso, a menina parou de chorar na hora. Rosa, eu gosto de rosa. O médico sorriu e deu um tapinha gentil em sua cabeça. Tudo bem, princesa. O rosa mais bonito para a princesinha mais corajosa. Maeve sentou-se ao lado da cama da filha, os olhos vermelhos. Uma mão envolvia firmemente os dedinhos de Rosie. Miles sentou-se no canto do quarto em silêncio, os olhos nunca deixando a irmã nem por um segundo. Ele ainda não havia falado desde o acidente. Reed ficou do lado de fora do quarto, falando baixinho com Shaw. Certifique-se de que todas as despesas sejam cobertas. Ela não deve se preocupar com nada. E verifique aquele balanço novamente. Quero saber por que quebrou. Assim que tudo se acalmou, Maeve saiu do quarto e encarou Reed. Seu rosto parecia exausto. Seus olhos ainda estavam vermelhos, mas o pânico a havia deixado agora. Eu deveria estar com raiva de você, disse ela, a voz baixa. Você estava cuidando das crianças quando aconteceu. Reed assentiu. Você tem todo o direito de estar com raiva. Eu não fui cuidadoso o suficiente. Mas você também foi quem trouxe minha filha aqui o mais rápido possível, continuou Maeve. E havia algo diferente em sua voz agora. Você chamou o melhor médico. Você cuidou de tudo. Você... Ela parou como se não soubesse como terminar. Reed olhou para ela e esperou. Sinto muito, disse ele. Eu deveria ter ficado mais de olho nela. Não vou deixar isso acontecer de novo. Maeve olhou para ele por um longo momento, seus olhos âmbar procurando seu rosto, mas eles não estavam mais tão frios como antes. Da próxima vez, seja mais cuidadoso. Não era um perdão completo, mas também não era rejeição. E para Reed, por enquanto, isso era o suficiente. A noite caiu sobre o Hospital St. Mary. Os corredores ficaram silenciosos, com apenas o som ocasional dos passos de uma enfermeira fazendo suas rondas e o brilho fraco da luz saindo dos quartos dos pacientes. Em um pequeno quarto no terceiro andar, Rosie dormia profundamente. Seu rostinho pacífico contra o travesseiro branco, seu gesso rosa descansando cuidadosamente ao seu lado. Ela havia chorado muito naquela tarde, mas agora a dor havia diminuído por um tempo sob o efeito do remédio. Miles estava encolhido na cadeira ao lado da cama da irmã, como um gatinho, vigiando alguém que amava. Ele tentou ficar acordado para vigiá-la, mas no final adormeceu sem nem perceber quando o sono o venceu. Maeve sentou-se ao lado da cama da filha, as costas apoiadas na cadeira, os olhos em Rosie sem realmente ver nada. Ela estava cansada até os ossos, mas não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via Rosie caindo de novo, ouvia os choros da filha de novo, sentia o coração apertar de novo. Reed sentou-se na cadeira no canto do quarto, um pouco mais afastado, como se não quisesse invadir o espaço da família deles. Ele também não estava dormindo. Seus olhos estavam fixos na janela, onde a noite de Chicago se estendia negra e infinita, com apenas algumas luzes piscando de prédios distantes. O silêncio continuou e continuou. Havia apenas o som constante do monitor cardíaco, a respiração suave das duas crianças e o leve sussurro do vento contra o vidro. Maeve falou primeiro, a voz rouca de exaustão. Por que você ainda está aqui? Reed se virou para olhá-la. Porque eu quero estar. Você tem um império. Você tem toda Chicago. Maeve disse, não como uma acusação, apenas como uma pergunta silenciosa. Por que ficar aqui em um hospital a noite toda por causa de uma criança que não é sua? Reed ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou pela janela, depois para Rosie dormindo, depois para Miles encolhido na cadeira. Finalmente ele falou, sua voz mais baixa do que o normal. Você sabe qual é a pior coisa de ter tudo? Maeve não respondeu. Ela apenas olhou para ele e esperou. É não ter ninguém para perder, disse Reed. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, tenho pessoas que me temem, pessoas que precisam de mim pelo que posso lhes dar. Mas por 20 anos, não houve uma única noite em que eu tenha ficado acordado, me preocupando com alguém. Não houve ninguém que eu tivesse medo de perder. Não houve ninguém que fizesse meu coração bater mais rápido por preocupação em vez de perigo. Maeve olhou para ele e começou a entender algo que nunca havia considerado antes. Hoje à noite, Reed continuou,
sua voz mais suave agora. Hoje à noite eu tive medo. Quando vi Rose cair, quando vi o braço dela dobrado daquele jeito, quando a ouvi chorando, eu tive medo. É um sentimento que não tenho há muito tempo. Tanto tempo que pensei que tinha esquecido o que era. Ter medo é uma coisa boa? Perguntou Maeve baixinho. Reed deu um lento aceno de cabeça. Significa que tenho algo a perder. Significa que me importo com alguém o suficiente para ter medo de perdê-lo. Significa que eu tenho alguém. Antes que Maeve pudesse dizer qualquer coisa, Miles se mexeu na cadeira. O menino abriu os olhos e olhou ao redor por um momento, como se tentasse se localizar. Então ele viu Reed e, sem dizer uma palavra, desceu silenciosamente da cadeira. Seus pequenos passos cruzaram o quarto até onde Reed estava sentado. Ele subiu na cadeira ao lado dele, sentou-se e encostou-se no ombro de Reed. Ele não disse uma palavra. Ele não explicou. Apenas se encostou ali como se fosse a coisa mais natural do mundo. Reed ficou imóvel por um segundo. Ele não estava acostumado com isso. Não estava acostumado com alguém se apoiando nele. Não por medo ou por precisar de proteção literal, mas simplesmente porque queria estar perto. Então, lentamente, ele levantou a mão e a apoiou gentilmente na cabeça do menino, seus dedos acariciando os cachos macios. Miles falou com uma voz pequena e sonolenta. Eu sei que você estava preocupado. Eu também estava preocupado. Mas a Rose vai ficar bem. Ela é forte. Ela cai o tempo todo e ainda se levanta. Reed sentiu a garganta apertar. Você deveria tentar dormir também. Eu não consigo dormir, disse Miles, os olhos ainda fechados. Posso sentar aqui com você? Tenho medo quando estou sozinho. Sim. E o menino de 5 anos, a criança que fora cautelosa por tanto tempo, sempre observando, sempre se mantendo à parte de todos desde que seu pai foi embora, sentou-se encostado no ombro de um homem que conhecia há apenas alguns meses, fechou os olhos e se entregou completamente. Pela primeira vez, Maeve observou a cena do outro lado do quarto. Lágrimas escorreram por suas bochechas antes mesmo que ela percebesse. Ela olhou para seu filho, a criança que não confiava em ninguém, encostado no ombro de Reed como se ele fosse a pessoa mais segura do mundo. Ela olhou para Reed, o homem que ela um dia temeu, que um dia quis mandar embora, sentado ali em silêncio para que um menino de 5 anos pudesse descansar nele. Sua mão pousada gentilmente na cabeça da criança. Reed olhou para Mav e encontrou seus olhos. Ele falou muito baixo, quase em um sussurro para não acordar Miles. Eu não sei como ser um pai. Eu não sei como ser uma família. Eu cresci sem essas coisas. Ninguém nunca me ensinou. Mav enxugou as lágrimas e deu-lhe um pequeno sorriso. Você está aprendendo. Estou tentando. Isso é o suficiente, disse ela, a voz mais gentil do que nunca. Por enquanto, isso é o suficiente. O amanhecer chegou lentamente, a primeira luz da manhã se espalhando pela janela do hospital e entrando no pequeno quarto. Rose ainda dormia profundamente, seu gesso rosa descansando no travesseiro. Miles se encostava no ombro de Reed, sua respiração regular e constante. Maeve sentou-se ao lado da cama da filha, os olhos não mais tão vermelhos. E Reed, pela primeira vez em 26 anos, sentou-se entre pessoas de quem gostava em um pequeno quarto de hospital e sentiu que pertencia a algum lugar. Os 4, na pálida luz do amanhecer, pareciam uma família. Uma semana após o acidente, Rosie havia se recuperado quase completamente. Ela ainda tinha que usar o gesso no braço esquerdo, mas isso não diminuiu em nada sua felicidade. Pelo contrário, Rosie transformou aquele gesso rosa em motivo de orgulho, exibindo-o para todos que encontrava. Olha o meu braço. É rosa. Não é lindo? O médico disse que fui muito corajosa. Na noite de domingo daquela semana, a lanchonete da esquina da Rosie estava fechada. A senhora Bellini tinha ido para casa depois de um longo dia, deixando apenas os 4 dentro da pequena loja. A luz amarela ainda brilhava calorosamente, e o cheiro de pão e café pairava no ar. Maeve estava na cozinha limpando as últimas coisas, mas através da pequena janela de serviço, ela podia ouvir tudo o que acontecia na sala da frente. As crianças estavam sentadas no sofá velho, enquanto Reed sentava na cadeira em frente a elas. Rosie estava ocupada rabiscando em uma folha de papel com a mão direita, e de vez em quando olhava para Reed com um sorriso brilhante. Miles sentou-se ao lado da irmã, mais quieto do que o normal,
como se estivesse pensando em algo muito importante. Então, de repente, ele falou: Tio Reed, você vai embora? Reed pareceu surpreso com a pergunta. Ele se virou para Miles e viu os olhos do menino, velhos demais para sua idade, olhando diretamente para os seus, esperando. Por que você pergunta isso? Porque os adultos vão embora, disse Miles, sua voz pequena, mas clara. Meu pai foi embora também. A mamãe diz que ele foi embora antes de Rosie e eu nascermos. Ele não quis ficar. Rosie parou de desenhar e olhou para cima. A mamãe diz que o papai não estava pronto. Ele foi embora e nunca mais voltou. Eu não sei como ele é. Miles manteve os olhos fixos em Reed sem piscar. Você é como o nosso pai? Você vai embora e nunca mais vai voltar também? A pergunta ela atingiu Reed como um martelo direto no peito. Ele olhou para as duas crianças à sua frente, uma com um gesso rosa no braço, a outra com olhos velhos demais para uma criança, e viu nelas um medo que nenhuma criança deveria carregar. O medo de ser abandonada. O medo que ele também já carregara. Reed levantou-se lentamente da cadeira, depois se abaixou no chão, bem na frente delas, para que seus olhos ficassem no mesmo nível. Ele não queria olhá-las de cima quando dissesse isso. Eu não sou o pai de vocês, disse ele, a voz lenta e clara. Não posso substituir o pai de vocês. Não o conheço e não tenho o direito de ocupar esse lugar. Miles assentiu. Eu sei, mas quero te perguntar uma coisa. Rosie inclinou a cabeça, curiosa. Perguntar o quê? Reed olhou para as duas crianças e perguntou, sua voz mais gentil do que nunca. Vocês querem que eu fique? Não como um pai, apenas como o tio Reed, aquele que lê contos de fadas para vocês, aquele que come sanduíches com queijo por todo o rosto, aquele que vem todo domingo. Vocês querem que eu seja essa pessoa? Rosie não precisou de tempo para pensar. Ela pulou do sofá e correu para jogar o braço direito saudável em volta do pescoço de Reed. Sim, eu quero. Eu quero que você fique. Você é meu tio Reed. Mas Miles não respondeu imediatamente. Ele ficou quieto, estudando Reed com olhos que pesavam e julgavam, como um homenzinho decidindo se valia a pena dar confiança. Então ele perguntou, sua voz baixa, mas séria. Você pode prometer? Posso. Os adultos fazem promessas e não as cumprem, disse Miles. A mamãe diz que meu pai também prometeu que voltaria, mas nunca voltou. Reed olhou para o menino e viu naqueles olhos de 5 anos um tipo de dor que nenhuma criança deveria suportar. Eu sei, eu também conheci muitos adultos assim, mas eu não sou um deles. Como eu sei? Perguntou Miles simplesmente. Como eu sei que você é diferente? Reed pensou por um momento e respondeu honestamente. Você não pode saber. Ninguém pode saber com certeza que alguém vai cumprir uma promessa só porque diz que vai. Eu também não posso provar com palavras. Só posso provar estando aqui toda semana, todo mês. Até você acreditar. É a única maneira que eu conheço. Miles olhou para Reed por um longo tempo. Então, pela primeira vez, ele estendeu a mão e pegou a mão grande de Reed na sua minúscula. Eu acredito em você, disse ele suavemente. Mas você tem que cumprir sua promessa. Prometa para mim. Reed fechou a mão cuidadosamente em volta daquela mão pequena, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo. Eu prometo e vou cumprir. Na cozinha, Maeve ficou parada na porta, ouvindo cada palavra. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas ela não as enxugou. Ela olhou para seu filho, a criança que não confiava em ninguém desde que soube que seu pai havia ido embora. Agora, segurando a mão do homem que ela quisera expulsar de sua vida apenas alguns meses antes. Rosie ainda abraçava Reed pelo pescoço, sorrindo. Você é meu tio Reed, o tio Reed da Rosie. Miles ainda segurava a mão de Reed e não a soltava. Ele não estava sorrindo, mas havia algo em seus olhos que Maeve não via há muito tempo. Confiança. Reed levantou a cabeça e encontrou os olhos de Maeve na porta da cozinha. Ele não disse nada, nem ela. Eles simplesmente se olharam e Maeve deu-lhe um pequeno aceno de cabeça. Foi breve, mas carregava um tipo de aceitação que ela nunca dera a ninguém antes. Naquela noite, quando Reed estava se preparando para ir embora, Miles correu até a porta e o chamou. Não se esqueça do próximo domingo. Você prometeu. Reed se virou e Maeve viu algo que nunca tinha visto em seu rosto desde que o conhecera. Um sorriso, não um sorriso educado. Não um sorriso social, não o sorriso frio que ela vira em fotos de jornais.
Um sorriso real, quente o suficiente para iluminar seus olhos cinzentos. Estarei lá. O carro preto desapareceu na noite. Maeve ficou na porta, observando-o ir, com Rosie ao seu lado, a mãozinha dela enrolada na da mãe. Mamãe, perguntou a menina, olhando para cima, você gosta do tio Reed? Maeve não respondeu a essa pergunta. Ela apenas sorriu, se abaixou e beijou o topo da cabeça da filha. Hora de dormir, querida. Está tarde. Mas, no fundo, ela já sabia que a resposta estava mudando lentamente. Certamente, como a neve derretendo quando a primavera começa. 2 semanas depois daquela promessa, tudo parecia estar indo na direção certa. Reed vinha à lanchonete todos os domingos, como havia prometido, e às vezes até passava durante a semana quando o trabalho permitia. As crianças se acostumaram tanto com sua presença que Rosie corria para a porta no momento em que ouvia o carro familiar, enquanto Miles automaticamente pegava papel e giz de cera para que os dois pudessem desenhar juntos. Maeve também havia mudado. Ela começou a sorrir mais sempre que via Reed. Começou a convidá-lo para jantar com a família. Começou a chamá-lo pelo nome, em vez do frio Sr. Ashford, que usara antes. A Sra. Bellini até começou a guardar o melhor sanduíche para Reed toda vez que ele vinha, dizendo que era para a família. Pacífico, quente, como se a vida finalmente tivesse escolhido sorrir para todos eles. Mas a paz não durou. Na noite de sexta-feira daquela semana, a Sra. Bellini dormia no pequeno apartamento acima da loja quando ouviu barulhos estranhos do andar de baixo. O som de vidro quebrando, coisas caindo, passos apressados. Ela não se atreveu a descer. Apenas ligou para a polícia e ficou quieta em seu quarto, o coração batendo descontroladamente. Foi só de manhã que ela finalmente encontrou coragem para descer, e o que viu a fez agarrar o corrimão para não desmaiar. A lanchonete da esquina da Rosie havia sido destruída. A janela da frente estava estilhaçada. Pedaços de vidro espalhados por todo o chão. Mesas e cadeiras haviam sido viradas. Baldes derrubados. As fotografias nas paredes foram arrancadas, suas molduras quebradas, e na parede branca, com tinta preta e grosseira, alguém havia rabiscado uma mensagem. O fantasma tem um coração agora. Abaixo das palavras, colocada cuidadosamente no balcão, havia uma flor preta, uma rosa tingida de preto, suas pétalas murchas, seu caule envolto em fita preta. A Sra. Bellini não entendeu o significado da flor, mas entendeu que aquilo não era vandalismo comum. Era uma ameaça. Ela ligou para Maeve. Maeve ligou para Reed. 15 minutos depois, o carro preto parou em frente à loja. Reed saiu com Shaw logo atrás. O rosto de Reed estava frio como gelo, mas não o frio que Maeve vira antes. O frio da solidão. Este era o frio do perigo, de uma fera prestes a atacar. Ele entrou na lanchonete, seus olhos percorrendo os destroços, antes de parar nas palavras rabiscadas na parede. Então ele olhou para a flor preta no balcão e Maeve viu sua mandíbula se contrair. Ele entendeu. Ele sabia quem tinha feito aquilo. Conrad Mercer, seu maior rival no Southside de Chicago. O homem que passara anos procurando a fraqueza de Reed e finalmente a encontrara. Reed se virou para Shaw, sua voz fria e afiada como uma lâmina. Onde estão as crianças? Levadas para um lugar seguro, respondeu Shaw imediatamente. Um apartamento temporário no Northside. 2 de nossos homens estão guardando-as. Reed assentiu. Proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém se aproxima delas. Ninguém. Então ele se virou para Maeve. Ela estava parada no meio dos destroços, o rosto branco, as mãos tremendo. Esta pequena lanchonete era onde ela trabalhava, onde as crianças cresceram, o segundo lar de toda a família, e agora estava arruinada, destruída por um mundo ao qual ela não pertencia. Sinto muito, disse Reed, a voz baixa. Maeve olhou para ele, os olhos vermelhos mais secos. Isso é por sua causa, não é? Seu mundo, seus inimigos. Sim, eu arrastei vocês para isso. Eu sei. Reed não se defendeu. Ele não explicou. Apenas ficou ali e aceitou cada acusação. E eu vou tirar vocês disso. Maeve olhou para ele, os olhos ainda cheios de medo. Mas agora havia algo mais ali, esperando. Como? Reed olhou diretamente nos olhos dela, sua voz fria como aço, mas seu olhar cheio de resolução. Terminando isso de uma vez por todas. Ele saiu da loja, pegou o telefone e ligou para o único homem que quase nunca ligava.
Pierce Ashford, seu pai adotivo, seu mentor, o velho chefão que se aposentara, mas ainda tinha em suas mãos conexões e informações que ninguém mais conseguia. Mercer foi atrás do meu pessoal, disse Reed no momento em que Pierce atendeu. Silêncio por um segundo. Então a voz do homem mais velho veio, envelhecida, mas ainda afiada como uma navalha. Ele sabe sobre a lanchonete. Ele deixou um sinal, uma flor preta e uma pergunta na parede. Pierce soltou um longo suspiro. O que você vai fazer? Eu não sei, admitiu Reed, a voz tensa. Se eu revidar, eles estarão em perigo porque Mercer vai retaliar. Se eu recuar, eles ainda estarão em perigo porque Mercer vai pensar que estou fraco. Não tenho uma boa escolha. Então você tem uma terceira escolha, disse Pierce. Qual? Termine o jogo, não com violência, não com confronto direto. Faça Mercer entender que tocar no seu pessoal foi o maior erro da vida dele. Faça o preço ser tão alto que ele pensará duas vezes. Como? Perguntou Reed. Você é o fantasma, filho, disse Pierce, sua voz carregada de significado. Você não precisa bater em ninguém. Você só precisa fazê-los ter medo. E você sabe fazer isso melhor do que ninguém. Reed encerrou a chamada e ficou imóvel na calçada. Ele olhou para a lanchonete destruída, olhou para a senhora Bellini sentada no canto do balcão chorando. Olhou para Maeve tentando limpar o vidro quebrado. Então seus olhos pararam em uma fotografia ainda pendurada na parede, a única que não fora destruída. A foto que a senhora Bellini tirara no domingo anterior, quando os quatro estavam sentados à mesa comendo sanduíches. Miles com aquele sorriso raro, Rosie mostrando seu gesso rosa, Maeve com um olhar gentil nos olhos enquanto observava seus filhos, e ele, sentado entre eles, parecendo parte da família. Reed olhou para a fotografia e falou consigo mesmo, sua voz baixa e certa. Eu prometi que ficaria, e vou cumprir essa promessa, não importa o que custe. Naquela mesma noite, Reed convocou seus homens, não na luxuosa sala de conferências do 45º andar, mas no porão escondido sob a Ashford Holdings, um lugar que apenas seu círculo mais íntimo e confiável conhecia. 12 homens sentaram-se ao redor da mesa. Todos eles homens que estiveram ao lado de Reed por anos, homens em quem ele confiava sua vida. Eu quero tudo sobre Conrad Mercer, disse Reed, sua voz fria e afiada. Cada transação, cada contrato, cada segredo que ele quer enterrado. Tudo. Shaw ficou ao lado dele, olhando para o chefe com compreensão silenciosa. Você está planejando negociar? Estou planejando dar a ele uma escolha, respondeu Reed. Uma escolha que ele não pode recusar. 2 dias depois, Shaw entrou no escritório de Reed e colocou um pequeno pendrive na mesa de carvalho. Está tudo aqui, disse ele. 10 anos de transações, lavagem de dinheiro através de 5 empresas de fachada, milhões em evasão fiscal, contratos sujos com funcionários da cidade e algumas coisas ainda piores que eu prefiro não dizer em voz alta. Reed pegou o pendrive e o girou na mão. Pequeno, sem peso, mas continha poder suficiente para destruir um império. O suficiente para chamar o FBI? Ele perguntou. Mais do que suficiente. Se isso cair nas mãos dos federais, Mercer não verá a luz do dia novamente. Reed levantou-se da cadeira e colocou o pendrive no bolso do casaco. Marque uma reunião com Mercer. Terreno neutro. Diga a ele que o fantasma quer conversar. A reunião foi marcada para a noite seguinte em um restaurante sofisticado no centro de Chicago. O local ficava em uma zona neutra, nem território de Reed, nem de Mercer. Neutro, seguro, pelo menos em teoria. Quando Reed entrou, Mercer já estava esperando na mesa do canto, de costas para a parede para poder observar todo o restaurante. Um homem de 45 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos velhos e astutos brilhando com cálculo. Ele usava um terno caro e um relógio de ouro, parecendo em tudo um empresário de sucesso comum. Mas Reed sabia o que vivia sob aquela fachada polida. Reed caminhou até a mesa sozinho. Shaw estava esperando do lado de fora no carro, por ordem de Reed. Esta era a guerra de Reed, e ele iria terminá-la sozinho. Mercer observou Reed se aproximar e sorriu. Um sorriso que nunca alcançou seus olhos. O fantasma vem sozinho. Isso é corajoso ou estúpido. Ainda não decidi qual. Reed sentou-se em frente a ele e não disse nada. Ele não pediu uma bebida.
Ele não olhou para o menu. Ele apenas olhou diretamente nos olhos de Mercer e esperou. Mercer inclinou a cabeça divertido. Silencioso, estamos? Tudo bem, eu começo então. Ele pegou seu copo e tomou um gole. Ouvi dizer que você tem uma família agora. Uma pequena lanchonete no Southside. Uma cozinheira bonita e duas crianças adoráveis. Um menino e uma menina, certo? Gêmeos? Reed permaneceu em silêncio, mas sua mandíbula se contraiu. Mercer sorriu mais, claramente satisfeito com a reação. Sabe o que é engraçado, fantasma? Passei 5 anos procurando sua fraqueza. 5 anos? Nada. Sem família, sem mulher, sem amigos. Você realmente era um fantasma. Nada a perder. Então, de repente, lá está você no Southside, toda semana, comendo sanduíches, lendo contos de fadas para crianças como um homem comum. Ele se inclinou para a frente, seus olhos brilhando. Sabe, ver o fantasma com uma fraqueza é ainda mais interessante do que descobrir como te vencer. O que você quer? Reed finalmente perguntou, sua voz monótona. Mercer pousou o copo e ficou mais sério. O Southside, todo o sul de Chicago, todas as suas operações de negócios lá, eu as quero. E se eu recusar? Mercer deu de ombros. Então aquela pequena lanchonete vai ter mais acidentes. Você sabe como o Southside pode ser perigoso. Incêndios, roubos. E crianças são tão frágeis, basta um pequeno erro. O silêncio se estendeu entre eles. O ar no restaurante pareceu engrossar. Reed não disse nada. Ele apenas enfiou a mão lentamente no bolso do casaco, tirou o pequeno pendrive e o colocou na mesa entre eles. Mercer olhou para ele e arqueou uma sobrancelha. O que é isso? Um presente? 10 anos, disse Reed, sua voz baixa. Cada transação que você fez, tudo o que você não quer que o FBI saiba. Lavagem de dinheiro, evasão fiscal, contratos com funcionários da cidade e uma série de outras coisas que tenho certeza que você não quer que eu discuta aqui. O rosto de Mercer mudou. O sorriso confiante desapareceu, substituído por tensão. Eu não o enviei, continuou Reed. Ainda não. Mas se você tocar na minha família de novo, mesmo em um único fio de cabelo, mesmo com mais uma ameaça, eu o enviarei. E você sabe exatamente o que acontece então. Mercer olhou para o pendrive, depois de volta para Reed, seus olhos escurecendo. Você está me ameaçando? Estou te dando uma escolha, respondeu Reed calmamente. Você pode ter o Southside. Eu não preciso dele. Vou retirar todas as minhas operações de lá. Mas em troca, você desaparece do Southside. Você nunca mais volta. E você esquece que aquela lanchonete existe. Você esquece que as pessoas lá dentro existem. Em troca de quê? Em troca de ainda ter um império para administrar. Em troca de não passar o resto da sua vida na prisão. Mercer ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou para o pendrive, depois para Reed, pesando o custo. Sabe, se eu concordar com isso, vou parecer fraco. Você vai parecer um homem que sabe escolher suas batalhas, respondeu Reed. Eu não quero uma guerra. Você também não deveria querer. Na guerra, todos perdem. Ninguém ganha. E se eu não concordar? Reed se levantou, olhando diretamente nos olhos de Mercer. Você sabe por que me chamam de fantasma? Mercer deu um encolher de ombros descuidado. Porque ninguém te vê chegando. Errado, disse Reed, sua voz fria como gelo. É porque qualquer um que toca no meu pessoal desaparece. Sem barulho, sem violência. Eles simplesmente deixam de existir, como se nunca tivessem estado aqui. Quer testar isso? O silêncio pairou entre eles. Mercer encarou Reed, e pela primeira vez na reunião, algo como inquietação piscou em seus olhos. Você mudou, fantasma? Disse ele enquanto se levantava. Você não costumava ter uma fraqueza. Eu não tenho uma fraqueza, respondeu Red. Eu tenho uma razão. São duas coisas diferentes. Mercer olhou para ele por um longo momento e depois assentiu. O Southside em troca da lanchonete e de todos nela. Fechado. Mercer se virou e foi embora, mas parou na porta e olhou para trás por cima do ombro. Um conselho, fantasma. Ter alguém para perder te deixa mais lento. Te deixa fraco. Reed encontrou seus olhos sem piscar. Errado. Ter alguém para proteger me torna mais perigoso do que eu jamais fui. Mercer não disse mais nada. Ele saiu do restaurante e a porta se fechou atrás dele. Reed sentou-se sozinho na sala de jantar, quase vazia, olhando para o pendrive na mesa. Ele não sentiu satisfação, nem triunfo,
apenas alívio, como se um peso esmagador tivesse finalmente sido tirado de seu peito. Shaw entrou e olhou ao redor. Você está bem? Chame empreiteiros para consertar a loja, disse Reed levantando-se. Quero-a como nova antes de domingo. Vidro da frente novo, mesas e cadeiras novas, repintar as paredes, tudo. Shaw assentiu. Então, acabou. Reed olhou através do vidro para a cidade de Chicago estendida além. Milhões de luzes brilhando no escuro. Com Mercer, acabou. Mas para mim... Ele pegou o telefone, abriu seu álbum de fotos e olhou para a foto que a senhora Bellini lhe enviara. A dos 4 dentro da lanchonete. Miles, Rosie, Maeve e ele, como uma família. Para mim, está apenas começando. Na manhã seguinte, Reed foi ver Pierce na antiga propriedade nos subúrbios do norte de Chicago. O lugar já fora o centro do poder da família Ashford, e agora permanecia apenas como um retiro para o chefão que se aposentara. Pierce sentou-se em seu escritório, a luz do sol da manhã entrando pelas grandes janelas e pousando sobre seus cabelos brancos como a neve. Quando Reed entrou, Pierce não se levantou. Ele apenas gesticulou para que seu filho adotivo se sentasse na cadeira em frente a ele. Ouvi dizer que você se encontrou com Mercer ontem à noite, disse Pierce. Sua voz envelhecida, mas ainda tão afiada como sempre. Você deu a ele o Southside. Era a única maneira sem sangue, respondeu Reed. Pierce ergueu uma sobrancelha. Você sabe quanto vale o Southside? Dezenas de milhões de dólares todos os anos. As rotas mais importantes. Conexões que você levou uma década para construir. Eu sei. E você o entregou mesmo assim. Reed olhou para seu pai adotivo. A voz calma. Preciso me concentrar em outra coisa. Pierce inclinou a cabeça. A lanchonete. Minha família. O silêncio se estendeu entre eles. Pierce estudou Reed por um longo momento, seus velhos olhos procurando algo no olhar do filho que ele criara. Então ele soltou um suspiro e recostou-se na cadeira. Eu te criei por 20 anos. Eu te ensinei tudo o que eu sabia. E nunca, nem uma vez, eu te ouvi dizer a palavra família. Reed não respondeu. Aquela mulher e aquelas crianças te mudaram. Continuou Pierce, sua voz mais gentil agora. Não foi? Eu sei. Pierce deu um lento aceno de cabeça. E então a coisa mais inesperada aconteceu. Ele sorriu. Não o sorriso frio e calculista que Reed conhecera por 20 anos, mas o sorriso de um pai olhando para um filho que finalmente se tornara ele mesmo. Isso é uma coisa boa, filho. Poder sem ninguém para compartilhar não é nada além de uma prisão dourada. Eu te disse isso há muito tempo. Lembra-se do dia em que você fez 18 anos? Eu te disse que você teria tudo e ninguém. Eu não disse isso porque queria isso para você. Eu disse porque sabia que esse era o preço deste caminho. Mas talvez eu estivesse errado. Talvez você possa ter os dois. Reed olhou para o homem que o salvara das ruas, que o criara, que o transformara no homem que ele era. Obrigado, pai. Pierce acenou com a mão. Vá, sua família está esperando. Naquela tarde, Reed dirigiu até a lanchonete da esquina da Rosie. Mesmo à distância, ele podia ver a loja brilhando com luz, totalmente diferente dos destroços de alguns dias antes. Quando ele saiu do carro, viu o novo vidro da frente brilhando ao sol da tarde. As novas mesas e cadeiras arrumadas, as paredes repintadas em um tom creme quente. Não havia mais vestígios das palavras ameaçadoras ou da ruína estilhaçada. Shaw fizera bem o seu trabalho. No momento em que a porta se abriu, Rosie saiu voando, o braço direito acenando descontroladamente, enquanto o esquerdo ainda usava seu gesso rosa. Tio Reed, você está aqui? Ela se enrolou em sua perna, como sempre fazia, sorrindo para ele. Tio, a loja está tão bonita. Tudo é novo. Quem consertou? Reed se abaixou e afastou o cabelo dela. Eu pedi para alguém ajudar. Miles saiu atrás da irmã, mais devagar, mais calmo. Ele ficou olhando para Reed com aqueles olhos familiares, mais velhos do que uma criança deveria ter, como se estivesse procurando a resposta para uma pergunta que ainda não havia feito em voz alta. Você consertou, não foi? Ele finalmente disse. O homem mau não vai mais voltar. Reed se ajoelhou para que seus olhos ficassem no mesmo nível dos do menino. Eu consertei. Ninguém vai voltar para quebrar a loja de novo. Ninguém vai tocar em você ou na sua mãe. Promete? Prometo. Miles olhou para ele por um momento e depois assentiu.
Ele não sorriu, mas seus pequenos ombros relaxaram como se um peso pesado tivesse acabado de ser tirado deles. Maeve estava na porta da cozinha, observando a cena. Ela saiu e caminhou em direção a Reed, parando na frente dele quando ele se levantou. "O que você fez?" ela perguntou. Sua voz não tinha mais a suspeita de antes. Agora havia apenas curiosidade e algo mais que ela ainda não conseguia nomear. "Eu resolvi o problema", disse Reed. "Como?" "Dando a eles o que queriam para que eu pudesse manter o que eu precisava." Maeve o estudou, seus olhos âmbar procurando a verdade dentro dos cinzentos dele. "O que você perdeu?" Reed deu a ela o sorriso fraco que ela estava começando a conhecer. "Nada que importasse mais do que o que eu mantive." A senhora Bellini saiu da cozinha, um pano de prato na mão, olhando ao redor da loja consertada com olhos cheios de surpresa e emoção. Ela se virou para Maeve e perguntou baixinho: "Ele pagou para consertar a lanchonete?" Maeve assentiu. "Acho que sim. E você ainda não confia nele?" Maeve olhou para o canto da loja, onde Reed estava agora sentado com seus filhos. Miles exibia orgulhosamente um novo desenho. Uma casa com 4 pessoas em frente, igual à foto que ele dera a Reed no dia dos namorados. Rosie contava alguma história com gestos exagerados, rindo tanto que mal conseguia terminar. E Reed ouvia, paciente e atento, como se nada mais no mundo importasse além das histórias daquelas duas crianças. "Estou aprendendo a confiar", respondeu Maeve, a voz mais suave agora. A senhora Bellini deu um tapinha em seu ombro e sorriu com uma bondade silenciosa. "Isso é tudo o que é preciso, querida. Aprender a confiar. O resto, o tempo responderá." Rosie correu e puxou a mão de Reed, os olhos brilhantes. "Tio, você vai ler para mim? A da Chapeuzinho Vermelho. Eu amo sua voz de lobo." Reed olhou para ela, depois para Miles, depois para Maeve ao lado da senhora Bellini. "Eu leio." E o homem mais poderoso de Chicago sentou-se na velha cadeira de madeira, abriu o livro de contos de fadas com sua capa gasta e começou a ler. Sua voz não era mais seca e desajeitada como na primeira noite de Natal. Estava mais quente agora, mais suave, mais rítmica, como se ele tivesse encontrado um lar. Maeve os observou por um momento e depois fez algo que nunca fizera antes. Ela se sentou ao lado das crianças, ao lado de Reed, e se juntou a eles como parte do grupo. Miles se encostou na mãe. Rosie se encostou no braço de Reed. A senhora Bellini observava de trás do balcão, seu sorriso se alargando. "Isso parece uma família", disse ela suavemente, mais alto o suficiente para que todos ouvissem. Reed ouviu. Ele não disse nada. Ele não parou de ler. Ele simplesmente continuou, sua voz firme e quente. Mas em seu coração ele sabia que a senhora Bellini estava certa. E pela primeira vez em 33 anos de vida, a palavra família não era mais uma ideia distante da qual ele só ouvira outras pessoas falarem. Estava sentada bem ali, ao seu redor. Estava apoiada em seu ombro. Estava ouvindo-o ler e era sua. Um ano depois, a lanchonete da esquina da Rosie ainda descansava pacificamente em seu pequeno canto do South Side. Sua luz amarela e quente ainda se derramava pelo vidro. O cheiro de pão torrado e queijo derretido ainda flutuava no ar tão ricamente como sempre. Tudo havia mudado. E, no entanto, de alguma forma, nada havia mudado. A lanchonete ainda era pequena, as cadeiras de madeira ainda estavam gastas pela idade, e os sanduíches ainda eram tão bons quanto a senhora Bellini os fazia há décadas. Mas agora as paredes continham muitas fotografias novas. Fotos de todos eles no parque em um dia ensolarado. As crianças sorrindo largamente no balanço. Uma foto do Dia dos Namorados com Reed sentado no meio de uma multidão de crianças. Glitter por todo o cabelo. Uma foto do 6º aniversário de Miles e Rosie. Um bolo grande na frente deles com 6 velas acesas. E um desenho emoldurado com cuidado especial, pendurado no lugar de maior honra de todos, bem ao lado do caixa. Era o pequeno desenho rústico de Miles, 4 pessoas em frente a uma casa, de mãos dadas, com as palavras escritas embaixo: "Minha família." Em seu próprio mundo, Reed Ashford ainda era o fantasma de Chicago. Ele ainda tinha reuniões no 45º andar. Ainda negociava acordos de milhões de dólares. Ainda permanecia o homem que ninguém queria desafiar. Ele ainda tinha inimigos por toda parte, parceiros por toda parte e um império subterrâneo se estendendo pela cidade. Mas todo domingo, ele era o tio Reed,
O homem que comia sanduíches de carne com queijo com as mãos todas sujas. O homem que lia contos de fadas com a ridícula voz de rosnado que Rosie lhe ensinara. O homem que se sentava no chão enquanto Miles o ensinava a desenhar casinhas tortas e carros que pareciam caixas de fósforos. Sua cobertura no 50º andar também havia mudado. Não era mais fria e vazia como costumava ser. Na parede da sala de estar, agora pendiam os desenhos de Miles, emoldurados cuidadosamente como obras de arte caras. No banheiro, havia 2 escovas de dente minúsculas, uma rosa e uma azul, ao lado da sua. No sofá, repousava um dos velhos ursinhos de pelúcia de Rosie, esquecido lá da última vez que ela visitou e teimosamente deixado para trás porque, como ela declarou, o urso fica na casa do tio Reed para que ele possa guardá-la para ele. A casa dele não ecoa mais, Rosie dissera à mãe uma vez, porque nossas coisas estão lá agora. Maeve não trabalhava mais em 2 empregos todos os dias como antes. Ela não sabia exatamente o que havia acontecido. Só sabia que sua dívida havia sido subitamente quitada, que o aluguel de seu apartamento fora pago com 1 ano de antecedência, que seu turno da noite fora de alguma forma reduzido e que ela recebera um cargo diurno com melhor remuneração. Ela sabia quem tinha feito isso. Ela sabia e fingia não saber, porque também estava aprendendo a receber. Não apenas a dar, porque entendia agora que deixar alguém cuidar de você também era um tipo de amor. A senhora Bellini ainda tricotava no balcão todas as tardes. Ainda guardava o melhor sanduíche para o cavalheiro de domingo. Mas agora ela chamava Reed de filho, em vez de senhor, como nos primeiros dias. E toda vez que ele entrava na lanchonete, ela o olhava com o calor e o orgulho de uma avó olhando para o neto. Hoje era domingo e a neve começara a cair do lado de fora da janela. Flocos brancos flutuavam suavemente ao vento, cobrindo a calçada e os carros estacionados ao longo da rua com uma fina camada de inverno. O Natal se aproximava e a pequena lanchonete estava cheia do espírito caloroso da estação. Reed sentou-se à mesa familiar perto da janela. Miles à sua esquerda, Rosie à sua direita. O braço de Rosie já havia sarado há muito tempo. O gesso rosa se fora, mas ela ainda adorava contar a todos sobre a vez em que me machuquei tão bravamente. E o médico disse que eu fui incrível. Maeve saiu da cozinha carregando os sanduíches, colocou-os na mesa e sentou-se em frente a Reed. Ela não mantinha mais distância como antes, não ficava mais atrás do balcão observando de longe. Ela era parte desta mesa agora, parte desta família agora. Da cozinha, a senhora Bellini chamou. Comam antes que esfria. Fiz o tipo especial hoje. Todos na mesa riram. Rosie pegou seu sanduíche e deu uma mordida gigante, sujando o nariz de queijo. Mamãe, domingo que vem é meu aniversário. Vou fazer 7 anos. Maeve sorriu e usou um guardanapo para limpar o nariz da filha. Eu sei, querida. Estou pronta. Rosie se virou para Reed, os olhos brilhando. Tio Reed, você vem ao meu aniversário, certo? Promete. Claro que eu venho. Miles continuou comendo sem levantar o olhar, mas havia uma nota astuta em sua voz. Você tem que comprar um presente também, um bom. Não compre um presente feio. Reed olhou para ele e um canto da boca se contraindo. Eu sei. Rosie bateu palmas. E você tem que cantar parabéns para mim. Você tem que cantar bem alto. Reed olhou para ela, depois para Maeve, depois para a senhora Bellini, sorrindo no balcão. Eu vou tentar. Maeve cobriu a boca enquanto ria, seus olhos âmbar brilhando. Agora isso eu quero ver. O fantasma de Chicago cantando parabéns. Reed olhou para ela e então ele riu também. 1 ano antes, exatamente nesta época, ele estava sentado sozinho em sua cobertura no 50º andar, um copo de uísque na mão, olhando para Chicago coberta de neve abaixo, e se perguntando por que um homem podia ter tudo e ainda se sentir como se não tivesse nada. 1 ano antes, ele era o fantasma. O homem que ninguém realmente via. O homem que possuía o mundo e ainda não tinha ninguém esperando por ele para o jantar. Agora ele se sentava em uma pequena lanchonete no Southside, queijo nas mãos, glitter ainda preso no cabelo da confecção de cartões da semana passada. Uma menina de 6 anos exigia que ele cantasse parabéns. Um menino de 6 anos o lembrava de comprar um presente bonito. Uma mulher sorria para ele com os olhos mais quentes que ele já vira. E uma mulher de 70 anos o chamava de filho.
Ele tinha tudo, verdadeiramente tudo. Rosie de repente olhou para a janela, os olhos se arregalando. Tio Reed, olha como a neve está caindo forte. O Natal está quase aqui. Reed olhou para fora, observando os flocos brancos flutuando no brilho amarelo das luzes. Sim, está. Miles levantou a cabeça, aqueles olhos que sempre foram mais velhos que sua idade pousando em Reed. Você estará aqui no Natal este ano, certo? Você vai passar o Natal conosco, certo? Reed sorriu. O tipo de sorriso caloroso que ele nunca imaginara um ano antes que usaria novamente. Estarei aqui todos os natais. Miles olhou para ele e então veio a pergunta familiar. A pergunta que o menino fazia desde a primeira noite em que se conheceram. Promete? Reed olhou para Miles, olhou para Rosie, olhou para Maeve, olhou para a senhora Bellini, olhou para sua família. Eu prometo. Porque finalmente, depois de 33 anos, Reed Ashford encontrara a única coisa que o dinheiro não podia comprar, o poder não podia tomar e um império nunca poderia dar. Um lugar para voltar, alguém de quem sentir falta, uma família para amar. E isso era tudo o que ele precisava. Obrigado por ouvir esta história até o fim. Se Reed, Maeve, Miles e Rosie tocaram seu coração de alguma forma, por favor, pressione o botão de gostei para sabermos que você está aqui. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama, aquelas que precisam ouvir sobre amor, cura e a verdade de que nunca é tarde para encontrar uma família. Gostaríamos muito de ouvir o que você sentiu. Como esta história fez você se sentir? Você já conheceu alguém como Reed? Alguém que tinha tudo e ainda não tinha nada? Ou você já foi Maeve? Alguém que teve que ser forte sozinha por tempo demais? Deixe um comentário e compartilhe o que está no fundo do seu coração. Lemos todos os comentários e valorizamos cada história que você compartilha conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder a próxima história comovente. Todos os dias trazemos novas histórias, novas jornadas, novos corações esperando para serem curados. Desejamos a cada um de vocês que assiste a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Obrigado por passar seu tempo conosco. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.